no estudo de hoje vamos falar então sobre 1 Coríntios 11. Eu gostaria de começar esse estudo já fazendo uma perguntinha. Se você pudesse ser igual a alguém, quem você escolheria para imitar? Sabe por que eu pergunto isso? Porque Paulo, logo no início desse capítulo, no 1 Coríntios 11:1, ele já começa falando assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Uau! Você teria coragem de algum dia falar isso? Paulo falava isso com tanta firmeza no coração porque ele conhecia Jesus, ele conhecia os princípios de Cristo, ele conhecia os princípios de Deus, o caráter, o que para Jesus, o que então para Jesus era visto como certo, o que então era visto como errado. E aqui ele começa esse capítulo e logo em seguida ele já vem confrontando a igreja de Corinto em três características que eu gostaria de compartilhar aqui com você. A primeira característica que Paulo confronta neste capítulo é sobre esse negócio de querer falar que mulher é melhor do que homem é melhor do que mulher, e que mulher tem que sempre se submeter e falar sim e ser menos do que o homem, esse negócio. Paulo fala assim, de fato, gente, a mulher deve ser submissa ao homem, mas o homem deve ser submisso a Cristo. E os dois são de Deus. E é legal que ele coloca assim no versículo 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, lembra lá no Jardim do Éden, né? Que a mulher, Deus tirou a costela do homem, então ele fez a mulher. Assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então, o que Paulo quer dizer? Gente, não existe esse negócio de que um é mais do que o outro. Existe o que é um princípio de harmonia entre casal, mas para que a mulher se submeta ao homem, o homem tem que se submeter a Cristo. Porque aí há amor, aí há aceitação, aí há entendimento, compreensão. Aqui não é um negócio, o homem é abusivo, o homem é sem educação, o homem não tem princípios, então a mulher tem que se submeter. Não, não é assim. A mulher se submete ao homem da mesma maneira que o homem se submete a Cristo. E Deus é tão perfeito que da mesma maneira que a mulher saiu da costela do homem, hoje o homem nasce da mulher. Então, perante Cristo, todos somos iguais. Não tem essa de que um é mais do que o outro. Segundo comportamento confrontado por Paulo. Esse negócio de discriminação por classe social. O que estava acontecendo no povo na época? Na época, o pessoal tinha o hábito de se reunir para comer junto e ceiar junto e tudo mais. E era algo que eles faziam com certa frequência. Todas as reuniões geralmente tinha toda a parte, né, que eles sentavam junto para comer. Só que o que estava acontecendo na época? Eles não estavam sentando junto para comer. Cada um levava a sua comida e comia ali com a sua família. Não tinha esse negócio de, gente, vamos juntar, cada um leva o que tem e todo mundo come junto. Não. E aí, o que acontecia? Existiam famílias muito ricas que tinham, tipo, muito alimento, que chegavam a ficar bêbados, entendeu? Extremamente estufados de tanto comer. E tinha aquelas famílias, então, que não tinha nada para levar. E aí, elas ficavam constrangidas, passavam fome e vergonha. E Paulo fala que isso não é uma atitude que Jesus faria, que isso não é uma atitude que agrada a Deus. E ele fala não só não é, que olha o que Cristo fez na ceia. E ele vem e fala aqui, em 1 Coríntios 11, de 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus e o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Então, esse negócio de discriminação, porque um pode e o outro não pode, não faz parte das atitudes que Cristo teria, porque o próprio Cristo dividiu o pão e o cálice, até com o traidor, Judas, na ceia. Então, lembre-se disso quando o seu coração quiser te convidar a qualquer tipo de discriminação. Por último, Paulo confronta a atitude de negligenciar as coisas que são de Deus. O que acontecia? O povo estava, então, tomando a ceia, né, comendo, bebendo e tudo mais,
Que, gente, abrindo parênteses, né? Eu falo aqui ceia por causa da minha história, né? De religião e tudo mais. Mas existem outras religiões que falam hóstia, tá? E tá tudo ok. É hóstia, ceia, enfim. Então, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que... Então, perdão, o que tá acontecendo? O pessoal tava tomando hóstia, ceia, sem reverência, sem examinar o coração, sem examinar as atitudes, sem examinar as intenções deles. E é interessante, porque se a gente para pra pensar, tem outro versículo que fala que eu e você somos o corpo de Cristo. Eu e você hoje somos o corpo de Cristo. Então, a maneira a qual eu lido com você, que eu trato você, a maneira a qual você me trata, fala muito da maneira, então, que tratamos as coisas que são de Deus. Porque eu sou de Deus e você é dele. E é interessante que lá no versículo 27, Paulo fala assim: pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então, a maneira a qual, não só a maneira a qual, a qual eu tomo a hóstia, né, a ceia e tudo mais, mas também a maneira a qual eu lido com os irmãos, com as coisas que são de Deus, determinará se eu serei julgado ou não. Porque, gente, as coisas de Deus têm que ser vistas e lidadas com reverência, com amor, com delicadeza, com cuidado. Jesus tratava com as coisas de Deus com amor, atenção, cuidado. E o que para Deus é mais precioso? O templo, a hóstia, a ceia? Não, o que para Deus é mais precioso é a sua vida, é a minha vida. Então, o que devemos tomar mais cuidado é a maneira a qual lidamos com nosso próximo. Conclusão, gente. Jesus não faz acepção de pessoas, não vira as costas para os necessitados, nem trata os outros com desrespeito. Com isso, que possamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi. Tá ok? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um estudo. Muito obrigada porque o Senhor nos convida a ser seus imitadores, Pai. Que o Senhor capacite a mim, capacite a pessoa que está me assistindo aqui a ter atitudes iguais às do Senhor, de amor, de aceitação, de compreensão, tardio no irá, de domínio próprio, Senhor Deus. Que possamos ser pessoas que agem como o Senhor agiria se estivesse no nosso lugar, Pai. Abençoe, guarde e abençoe a vida de cada um aqui e que eles possam ter uma semana abençoada contigo. E, Senhor, capacite eles a ser como o Senhor foi aqui na terra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.